Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Se alguém puder avisar que a aula já começou, por favor, no grupo, por favor. A gente está pelo Zoom e está pelo Facebook, quem quiser assistir pelo Facebook, sinta-se à vontade. Aqui as mensagens. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui, irmã. Wa alaikum assalam. Alguém está com alguma dúvida? Ficou sem entender algo? É no grupo do Fiqh al-Hanafi, que é da jurisprudência que a gente tem no WhatsApp, só, por favor. Colocaram a mensagem que a aula começou. Peço desculpa por não avisar antes da aula. Então parece que ninguém tem uma pergunta. Então vamos iniciar, inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje a gente vai entrar num capítulo novo, que é sobre a tayammum, que é uma purificação específica para a nação do profeta Muhammad. Ou seja, não foi revelada essa purificação a não ser para a nação do profeta Muhammad como misericórdia e facilidade de Deus, o Altíssimo. Então, isso que a gente vai ver na aula de hoje, que é uma purificação específica para essa nação, que podemos falar, traduzindo, purificação terrena. Uma purificação terrena, ou seja, ela é feita com terra. Ela é feita com terra. E a gente sabe que Deus, o Altíssimo, Ele revelou no Alcorão que a água purifica, tahura, ou seja, purifica. Ela é limpa em si e também ela purifica. Mas mesmo que Deus, o Altíssimo, não revelasse, a gente ia saber que a água purifica, testando ela. Mas agora, se a gente vai ver a terra mais contamina do que purifica. Por isso que essa purificação foi revelada através de Deus, o Altíssimo. Ele que permitiu, facilitou para essa nação. Claro que tem condições, a gente não usa ela em qualquer hora, por exemplo. Uma das condições, a gente vai explicar isso em detalhes, mas agora só uma introdução, é quando a pessoa não tem água. A pessoa não encontrou água e ela precisa fazer a ablução ou o banho obrigatório, como a gente explicou. Então, nessa situação, ela tem o direito, a permissão de fazer essa purificação terrena, que é com a terra, ou a purificação seca. Tem pessoas que traduzem dessa forma. Não tem problema a tradução, mas o importante é a gente entender. Eu gostaria de ter trazido a terra para vocês verem como que faz, mas eu não encontrei. Aqui perto de mim eu não encontrei, porque com a terra seria mais fácil de vocês enxergar como que eu ia fazer essa purificação. Mas, como a gente não tem, eu vou explicar mostrando para vocês. Mas com terra seria mais fácil para mostrar e ser mais explícito para vocês entenderem também. Como que ela é? A tayammum, a pessoa, vamos falar que eu estou o quê? Vamos falar que esse papel aqui, ó, é a terra. A terra tem que estar limpa também, a gente vai explicar depois.
Então aqui é a terra. Eu vou colocar as minhas duas mãos sobre essa terra. Que aqui se eu fizer assim não vai aparecer. Tive uma ideia. Acho que agora já está visível. Aqui, vamos botar mais. Aqui. Olha como que está. O livro nos ajudou. Aqui está a terra. O que eu vou fazer? Essa purificação. Isso é de acordo com a escola do Hanafiya, para não vir falar, ele está fazendo de tal jeito. Para vocês saberem, é de acordo com a escola que a gente estuda nos sábados. Hanafiya, o que eles fazem? 2 vezes você bate na terra. Uma vez é para o rosto e outra vez é para as mãos e os braços, com os cotovelos. Isso a gente vai explicar em detalhes quando é aula teórica, mas aqui só para vocês saberem um assunto que a gente vai falar. Aqui, o que a pessoa faz? Pega, coloca as mãos, não precisa pegar e bater. Pessoas que entendem errado. Não, é colocar as mãos em cima da terra. As minhas mãos em cima da terra, o que eu faço? Faço assim, movimento ela. Depois, claro que às vezes sai alguma coisa com a terra. O que a pessoa faz? Faz dessa forma. Para tirar, para cair o que vem junto com a terra. E a terra não vai ficar na sua mão. Quando você fizer isso, vai ficar só os vestígios da terra. E não a terra em si. Não é para te jogar terra na sua cara, no seu rosto. Então, essa é a primeira. Primeira que a gente bateu na terra. Ou colocou a mão sobre a terra. O que a gente faz? Começa aqui, aonde nasce o nosso cabelo. Al-mambat, que a gente fala na língua árabe. Aonde nasce o cabelo da pessoa, até aqui, Vamos falar o queixo. E tudo isso aqui tem que pegar. Ou como tu faz o wudu, não tem nenhuma diferença. O que você vai fazer depois de ter feito isso? Você vai começar o quê? A passar a mão sobre todo o seu rosto. Sobre todo o rosto. Tem que passar como você faz o wudu. Dessa forma. Pegando todo o rosto. Não deixando nada do rosto. Essa é a primeira o quê? A primeira, vamos falar batida que a gente bateu na terra, com as mãos. A segunda, que é para os braços. A gente faz a mesma coisa. Coloca a mão em cima da terra. Levanta ela. Faz assim também, é melhor. E depois faz dessa forma. Para cair o que vem com a terra e a própria terra. Ficam os vestígios da terra. O que a gente vai fazer? Vai começar pelo lado direito. A mão direita. A mão direita, como que a gente começa? A gente tem que, para explicar bem, aqui a gente divide em 2 partes. Aqui o que está com terra, a mão, a gente divide em 2 partes. A primeira é a parte da palma da mão. Decorem assim, essa palma da mão. E a segunda parte é essa aqui, a dos dedos. Então, é dividida em 2 partes. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente vai usar essa parte aqui, a dos dedos. Dessa forma a gente coloca a mão e começa, olha como que vai ficar, dessa forma. Com os cotovelos. O que eu usei? Eu usei essa parte. Agora tem essa parte que eu não usei ainda. Por quê? Porque eu vou usar de dentro, na parte de dentro. Dessa forma. E com esse aqui, com o meu dedo de dentro, eu limpo o quê? O dedão. Que não foi limpo. O dedão. Dessa forma. Esfrego ele dessa forma. Ou seja, com o meu dedo, com a parte do dedão de dentro, eu limpo o dedão o quê? De fora da direita. Da mão direita. Dessa forma. Entenderam? Por isso que tem que dividir 2 partes. Para dar o quê? Passar em todo a mão. E a mesma coisa na direita. Agora a direita com a esquerda é a mesma coisa. Eu vou usar primeiro essa parte, fazendo o quê? Dessa forma. Com o cotovelo. Agora a parte de dentro. Dessa forma. Olha o dedo. Aqui você já está pronto o quê? Para orar.
dessa forma, na escola da Hanafiya, você está pronto o quê? Para orar. Você pode fazer a oração quando você o quê? Como a gente citou, uma das condições é não ter água. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu? É a mesma coisa que o wudu, irmãos e irmãs. Mas é o jeito de fazer para dar o suficiente, porque eu dividi em duas partes, os sábios dividem, para dar o suficiente tanto para frente como para trás, ou para dentro, o antebraço por dentro. Por isso que eles fazem o quê? Repartem em duas partes. E essa é a escola da Hanafiya e também da Shafi'iyya tem a mesma opinião, ou seja, os braços todos. As outras escolas é mais fácil, é só até o cotovelo. O cotovelo não, desculpa, até os pulsos. Não é até os cotovelos. Então é mais fácil de fazer. Mas é a escola que a gente estuda, a Hanafiya, dessa forma que a gente faz. As outras a gente vai explicar, inshallah, nos dias que a gente explica as outras escolas, inshallah. Alguém ficou com uma dúvida? A diferença é o jeito que foi feito. Os companheiros fizeram dessa forma como fizeram da outra. E a própria palavra, liyad, na língua árabe, pode ser interpretada de formas diferentes. Então, não há problema nessas interpretações. Não há problema nessas interpretações. E os companheiros do profeta fizeram dessas formas. Então, isso mostra o quê? Que é uma permissão de fazer tanto dessa forma como dessa forma. Mas eles não entram em divergência o quê? Que o tayammum, ele serve para a pessoa fazer a oração. Ele tira, por exemplo, a pessoa perdeu, vamos falar um exemplo. A pessoa perdeu o wudu e faltou água por uma necessidade. Isso a gente vai explicar, claro, em detalhes, mas agora por cima, a pessoa tem o direito o quê? De fazer essa ablução seca, ou ablução terrena, ou abdesto terreno. A pessoa pode fazer isso para orar. Porque, imagina a pessoa não tem água, então eu não vou orar. A pessoa tem que orar. Mas como ela vai orar, ela vai fazer essa purificação. Agora tem muitos que podem perguntar, mas a escola não fala que não precisa de intenção no wudu, como a gente viu, já estudamos isso, no ghusl, que é o banho obrigatório, também não precisa de intenção para ele ser válido. E por que aqui precisa de intenção? Pode vir uma pessoa querer perguntar, ou achar que tem alguma contradição, porque eles tiveram essa opinião. Que a própria palavra, como a gente vai ver, tayammum, significa o que? Qasd, que é intencionar algo. A pessoa, quando quer fazer algo, ela é intencionar. O próprio nome já fala isso. Mas não é só por causa disso que a Hanafiya, a gente vai ver, colocou isso como que a intenção como uma condição para esse ritual religioso ser o que? Válido. E isso aí tu pode fazer tanto para o hadath al-asghar, que é a impureza menor. Ou seja, a pessoa foi fazer uma necessidade física, que Deus exalte vocês. Essa pessoa perde o wudu, não encontrou água, por motivos. A pessoa tem o direito de fazer isso que eu expliquei para vocês, o tayammum. Agora, a pessoa, por exemplo, está em pureza maior. Por exemplo, teve um contato físico com a sua esposa, uma relação física com a sua esposa. Também tem o direito, é permissível fazer isso que eu mostrei para vocês e pode rezar. Não há problema algum. Não há problema algum. Não tem divergência entre as escolas sobre isso. Que ele serve tanto para impureza menor, abstrata, é claro, né? Quanto para impureza maior. Para as duas impurezas, ele serve. Depois, claro que a gente vai explicar, será que é qualquer terra que serve? Será que serve com pedra, como é a escola? A gente vai ver. Ou o piso. Tudo isso a gente vai ver. Que da escola é diferente um pouco que as outras escolas, é facilitado nessa questão que não é só a terra que pode fazer, e sim com outras, podemos falar, outras coisas também que têm a ver com a terra,
pode fazer também esse tayammum. A gente vai ver que não é só não ter água, que às vezes as pessoas entendem, não tem água, eu posso fazer o quê? Dessa forma. Às vezes até tendo água, a gente vai ver, mas se eu vou fazer agora o tempo que sobrou para entrar outra oração, esse tempo não é suficiente para mim fazer o que? A oração, pelo menos que seja uma rak'a, ou seja, um ciclo de oração, não é o suficiente se eu fizer o que? A ablução. Mas se eu fizer o tayammum, eu posso o que? Realizar a oração. Tu pode fazer nessa hora. Só isso aí a gente vai especificar, não é no geral como as pessoas pensam, para depois começar a fazer isso. Isso é uma coisa que o próprio profeta, que a paz sobre ele, tem um dito narrado, né, pelo Bukhari, o Muslim, do Jabir, que o profeta fala que 5 coisas foram concedidas a ele. E uma dessas 5 coisas, o profeta fala, Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, ou seja, e foi me concedido a terra como um lugar de oração, e como purificação, que é essa ablução, que é o abdesto, o tayammum. Então, isso é só para a nação do profeta Muhammad. Não foi dada a nenhum profeta antes. É uma das, a gente pode falar, dádivas de Deus Altíssimo com essa nação. E é uma facilidade. Imagina a pessoa não encontra água. A pessoa não pode usar água, como a gente vai ver exemplos. Por exemplo, tem um corte. E se ela usar essa água, por exemplo, vai prejudicar esse corte. Não vai cicatrizar logo, ou seja, vai demorar. Então, é permitido por Deus Altíssimo que a pessoa fazer o tayammum. Ou qualquer coisa, às vezes uma doença que não pode tocar água no corpo da pessoa, por um motivo que a pessoa tenha. Ela pode fazer o tayammum. Isso que a gente vai explicar na aula de hoje, inshallah. Vocês entenderam ou querem que eu faça de volta? Como que ele é feito na prática? Ou para alguém que entrou atrasado? Vamos ver se alguém tem uma pergunta. É a mesma forma do wudu. A irmã perguntou, mas esse tayammum, ou seja, esse abdesto terreno, é a mesma coisa que o wudu? Não é a mesma coisa em si, mas é uma coisa que vem ao lugar do wudu quando a pessoa não tem água, ou quando a pessoa não pode utilizar a água. Então, ele não é o próprio wudu, mas ele vem no lugar do wudu. Essa é a opinião correta. Ele vem num horário específico, por algum motivo que o legislador, Deus Altíssimo, permitiu a pessoa usar o tayammum, ou fazer o tayammum nessa hora específica. Entenderam? Ele faz a mesma coisa que o wudu faz. O wudu te permite você tocar no Alcorão, ele também te permite. O wudu te permite você fazer a sua oração, ele também te permite. E a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa. Esse é um exemplo para as irmãs. A mulher que está menstruada, ela precisa se banhar depois que acaba a menstruação dela. Não tem água, o que ela faz? A mesma coisa que eu fiz. Tayammum, faz a mesma coisa. Serve ou não serve como banho? Serve como banho. Ou seja, é uma facilidade de Deus o Altíssimo. Não tem, aqui como a gente explicou, não tem enxaguar o nariz, a boca, não tem. É só o rosto e os braços com os cotovelos. O rosto e os braços com os cotovelos. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu faça de volta para vocês entenderem melhor? Vamos fazer de volta. Aqui, irmãos e irmãs. Esse é o tayammum. Mais uma vez, na escola Hanafi e também a escola Shafi'i, eles têm a mesma opinião deles, ou seja, é até os cotovelos. Primeiro é 2 batidas na terra, ou seja, você vai botar as suas 2 mãos 2 vezes na terra. A primeira vez é para o rosto,
A segunda vez é para os braços, com os cotovelos, incluindo os cotovelos. Não é chegar até aqui, não, é com os cotovelos. Então o que a pessoa faz na primeira? Fala Bismillah, isso aí a gente vai ver, é sunnah tudo. Bismillah, e depois o que? Intenciona, é claro, na hora da primeira batida intenciona. Aí a gente vai ver o que é intencionar depois. Agora vamos falar, como a gente está explicando rápido, intenciona, por exemplo, a oração ser permissível para mim, ou tirar a impureza que está em mim, ou a menor ou a maior, não tem problema, todas as intenções são corretas. Ou intencionar, por exemplo, a ibada maqsuda, que significa você intencionar uma oração específica. Eu quero rezar a oração del Maghrib, por exemplo. Tudo está correto. Então, a pessoa, a primeira, não é bater, não bate, não é essa a intenção. É isso aqui, ó. Só colocar as mãos em cima. Quando as mãos estão em cima da terra, esse papel branco é a terra. O que a pessoa faz? Ó, movimenta. Depois ela levanta as mãos. Faz isso aqui, ó, dessa forma. Para que, se tiver alguma coisa que vem junto com a terra, vai cair. Vai ficar só na tua mão, não é a terra. É os vestígios da terra que vai sobrar na sua mão. O que tu faz? A primeira, tu lava o que? Limpa o rosto, todo o rosto. Como a gente viu até daqui, aonde nasce o cabelo da pessoa, a raiz, até o queixo da pessoa. E isso aqui, é claro, essa parte toda. O rosto inteiro, como você faz na ablução, no abdestro, da mesma forma. Então, a pessoa o quê? Vai fazer dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Ou seja, todo o rosto, a pessoa passa a mão. Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é a última parte. Que a pessoa o quê? Faz a mesma coisa que fez na primeira. Ó. Colocou a mão sobre a terra. Faz assim esse movimento. Depois ela levanta as mãos. Bate para cair alguma coisa que vem junto, e depois agora os braços. Primeiro o braço direito, com a mão esquerda, o que a gente faz? A gente vai dividir em duas partes, a parte da palma da mão e a parte dos dedos, de dentro da mão. Com essa a gente vai usar primeiro essa parte, que a gente vai fazer dessa forma, olha. Aqui é a primeira parte. Agora, com essa aqui que a gente não usou ainda, a gente vai fazer o quê? De dentro da mão. Dessa forma. E com ele, ó o meu dedão. Isso aqui eu não passei, eu sei que eu não passei. Agora eu vou passar, ó, o dedão. Ou seja, o dedão com a parte de dentro da mão esquerda vai purificar o dedão da mão direita da parte de fora. Dessa forma. Essa é a primeira mão, a direita. Agora com a direita a gente vai o quê? Fazer na esquerda. Como que a gente vai fazer? Mesma coisa. O que a gente faz? Com essa parte aqui começando. Mesma coisa. Com os cotovelos. Com a parte de dentro faz a mesma coisa. Chegou no dedão, a mesma coisa. Esse é o que? O tayammum na escola da Hanafiya e da Shafi'iyya, ou seja, tem que ir até os cotovelos, ou seja, incluindo os cotovelos. É dessa forma. A gente precisa aprender a prática, o mais importante. Eu não decorei tal coisa, tu pode anotar, depois tu estuda e decora. O importante é a prática. Quando você tiver que fazer isso. Ou seja, às vezes está muito frio e você corre risco, se você fizer nesse frio, de te dar uma grande doença, vamos falar, ou você perder um órgão do seu corpo, também é permissível. Isso a gente vai ver com detalhes. Outra coisa também, você sabe que tem água em tal lugar, mas você sabe, se tu sair essa hora da noite, por exemplo, para pegar água, para fazer a tua oração, o que vai acontecer? Tu vai encontrar ladrão,
vai encontrar um animal selvagem, um animal que pode te atacar, você não precisa ir, você faz o tayammum. Tem muitas situações, as pessoas acham que é só sobre o que quando a pessoa não tem água. Não é só quando a pessoa não tem água. E sim, tem várias situações e ocasiões que a gente é permissível para a gente fazer o tayammum. Aqui a irmã que está perguntando, essa forma tem sequência de repetição como da forma da água? Não. Não precisa repetir dessa forma. É só como eu mostrei, é dessa forma que se faz. Ou seja, com a água que a gente repete 3 vezes, como o profeta fazia, que eu passo sobre ele. Mas o tayammum, o profeta e os companheiros do profeta faziam dessa forma. Ou seja, é uma vez. Não se faz o quê? 3 vezes. Ou seja, faz 3 vezes que eu fiz. Não, é uma vez. Uma para o rosto e outra para os braços. E outra para os braços. Isso a gente vai explicar com detalhes. Não... Isso aqui é a prática, para vocês entenderem. Quando eu estiver falando, vocês vão entender. Começa dessa forma. A mão tem que estar dessa forma, entendeu? Que fica mais difícil. Quando a pessoa explica dessa forma, fica mais fácil vendo. É fácil, é mais fácil que a ablução com água. É mais fácil que a ablução com água. E é mais rápido também. No Facebook ninguém ficou com uma dúvida. Na parede, isso a gente vai ver. Se é válido ou não. Passar na parede, ela viu? Ou no piso. Isso tudo a gente vai ver, inshallah. Vamos explicar quando a gente pode fazer isso. Ou areia também. Isso tudo a gente vai explicar, inshallah. Então, voltando no que o autor falou no nosso livro, né? Que é o livro do Shrumbulali, rahimahullah, que é um grande sábio da escola da Al-Hanafiya, que morreu no ano 1069. A gente explicou isso no começo das aulas, né? Faz mais de anos, mas temos a explicação, a biografia do autor, a gente falando, e a gente vai deixar disponível, inshallah, essa aula falando sobre a biografia do autor, para quem quiser ver. Então, primeiro que ele fala aqui, yasihhu bishurutin thamania. O tayammum tem 8 condições. Ele começa assim, o autor. Tem 8 condições. Mas antes da gente entrar nessas condições, a gente tem que saber a primeira coisa, que ela é uma dádiva de Deus, ou ele é uma dádiva de Deus para a nossa nação, para a nação do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, uma facilidade. Imagina a gente, vamos imaginar a situação sem essa grande dádiva de Deus para conosco. Imagina se a gente não encontra água por 3, 4, 5 dias, por exemplo. Quantas orações a gente vai ter que refazer, repor? Muitas. Isso vai dificultar para o servo, vai dificultar para o ser humano que cumprir. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, deu para essa nação, que é a melhor das nações, e para o melhor profeta, que é o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, deu essa dádiva, que é essa ablução seca, ou terrena, podemos falar assim. Então, é permissível para essa nação. Então, o que facilita? Tem até um dito do profeta, que é a paz sobre ele, que se a gente não encontrar água por 10 anos, hijaj, ele fala, a pessoa pode fazer o tayammum. Claro que aqui não é específico, o profeta colocou 10 anos para as pessoas entenderem que não tem limite. Mesmo, imagina se for 10 anos, a pessoa não conseguir água alguma, a pessoa tem a autoridade e a permissão de fazer essa ablução e fazer as orações. Ou tudo o que precisa de ablução. Por exemplo, eu quero tocar no Alcorão, quero ler o Alcorão. Eu tenho que estar o quê? Com a ablução. Posso fazer o tayammum? Pode, no lugar. Então, tudo isso mostra como Deus é clemente. A gente, às vezes, aqui está estudando aulas acadêmicas. Sei que é difícil, às vezes, entender. Não é fácil, não é como uma aula comum. Mas a gente também tem que ver a misericórdia de Deus. A clemência dele para conosco. A benevolência dele.
para com a gente. Se a gente refletir nos rituais religiosos que Deus ordenou para nós, é tudo para a facilidade do ser humano. Deus não quer o que? A dificuldade para nós, e sim a facilidade. Então, como a gente viu, são 8 condições para esse tayammum, para ser, por exemplo, correto, válido, podemos falar assim. E ele na língua árabe se chama al-qasd, que significa intencionar. A pessoa só de intencionar se chama o que? Tayammum. Ou seja, intencionou fazer algo. Tayammum al-khuruj, ou seja, intencionou sair de algum local. Ou seja, na língua árabe é intencionar qualquer coisa. E a mesma coisa al-hajj, que a gente fala na língua árabe também, hajja, é intencionar. Mas al-hajj tem diferença do tayammum, que o tayammum serve intencionar qualquer coisa. Al-hajj significa intencionar uma coisa exaltada, uma coisa que tem um grande valor, como é a peregrinação. Por isso que foi chamado por esse nome. Mas o tayammum é em geral, intencionar qualquer coisa. Agora, a gente viu que se a gente fosse explicar na religião, isso aqui é na língua, linguisticamente falando, mas agora na religião, como que al-Ahnaf, a escola, explicou qual que é a definição para o tayammum dentro da religião. Eles falaram o que? Mashu al-wajhi, ou seja, você purificar o seu rosto, wal-yadai, e suas mãos, com sa'id. Sa'id significa a terra, com a terra, mutahhir, com uma terra que purifica, limpa. Uma terra limpa ou que purifica, podemos traduzir dessa forma. Ou seja, com uma terra suja, que há sujeiras nela, como por exemplo, que Deus exalte vocês, resto de animais, o que eles deixaram? Não pode o que? A pessoa fazer esse tayammum. Ou seja, são condições que isso foi citado o que? 2 vezes no Alcorão, na Sura Nisa e na Sura Al-Ma'idah, ou seja, o capítulo 4 e o 5 do Alcorão. O capítulo 4 e o 5 do Alcorão. Então, isso a gente viu o que? Por que eles explicam isso? Porque na língua é uma coisa, é você intencionar qualquer coisa, mas dentro da religião é uma coisa específica, é você purificar o seu rosto e suas mãos, incluindo os cotovelos. Por isso que a gente tem que sempre diferenciar, linguisticamente falando, e na religião. Religião significa uma coisa, linguisticamente significa outra coisa. Claro que ela é perto, nas duas significa intencionar nas duas, mas a gente viu que na língua significa intencionar qualquer coisa. Já na religião é intencionar o quê? A pessoa permitir a ela a fazer a oração, tirar a impureza maior ou menor dela, ou também, a gente pode falar, intencionar a purificação do rosto e das mãos, ou seja, uma coisa mais específica. Por isso que a pessoa tem que saber o que? A diferença. Aqui o irmão Ibrahim, com água é 3 ou 2? É 3, irmão. Mas se tu lavar com 2 ou com uma, o 2 é certo. Isso a gente explicou, inshallah. Inshallah, o que eu ia falar? Essa aula eu acho que tem, se tu voltar 1 mês atrás, 2 meses atrás, a gente explicou essa aula. Está no Facebook, na nossa página, que a gente explicou sobre sunan, que é as coisas facultativas do wudu. Ou seja, se a pessoa fizer 1 vez, é válido. Se a pessoa fazer 2 vezes, isso é com água, estou explicando agora, é válido. Se a pessoa fizer 3 vezes, também é válido. Mas a sunna é você fazer 3 vezes, como o profeta sempre fazia, mas em algumas ocasiões específicas, o profeta fez 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, como alguns sábios compilaram
esses ditos, como fala Ibn Abd al-Barr al-Maliki, ele fala que o profeta, que é paz sobre ele, fez uma vez, tem narrativas, outras narrativas 2 vezes e outras narrativas 3 vezes. Ou seja, todos são o que? Válidos. Mas o melhor é fazer 3 vezes, como é a sunnah. Mas o obrigatório é fazer uma vez. É obrigatório. Se a pessoa fizer uma vez, cumpriu com o obrigatório. Quer mais recompensa, quer ser mais elevado, quer ser mais exaltado perante a Deus, cumpre com a sunnah do profeta. Como Deus fala, e quem obedece o mensageiro, obedeceu a Deus. Você obedecendo a sunnah do profeta, que é uma revelação divina, você está obedecendo Deus, o Altíssimo. Alguém ficou com alguma dúvida até agora? A irmã está falando uma pessoa que tem problema de saúde, que impossibilita de fazer o wudu, por exemplo, um problema na coluna, que impede a chegar aos pés para a ablução. Essa pessoa precisa de ajuda, né? Isso aí a gente já explicou. Essa pessoa, alguém faz o wudu para ela, ela não tem capacidade, não faz o tayammum nessa situação. Ela só faz, a gente vai explicar em uma situação uma extrema situação, não é em qualquer situação. Mas nessa situação, o que ela deve fazer? Ter uma pessoa que é um filho, uma filha, próprio marido ou a própria esposa, fazer para o marido. Por exemplo, eu entendi o que a irmã quer dizer. Vamos falar, não é um problema de saúde. Vamos falar que a pessoa estava trabalhando e caiu de um lugar. Aconteceu um acidente e ela ficou com muita dor nas costas que ela não consegue o quê? Se abaixar. Não consegue se abaixar. Ela consegue fazer o wudu, mas se abaixar não consegue. Ela pede para um filho, para a filha, ajudar nessa situação. Ou também pode pegar um copo, não precisa jogar. A água chegando no membro já é válido. Se ela pegar um copo, essa pessoa, e jogar, molhar o pé, e essa água alcançar todo o pé, a pessoa pode rezar. Não é preciso o quê? Chegar à mão. Por isso que é válido, se a pessoa está o quê? Intencionou o wudu, e uma pessoa vir e fazer a ablução nela. É correto ou não é correto? É correto. É válido. Mas é detestável por quê? Porque é a mesma coisa que arrogância, orgulho. Tu vir deixar uma pessoa o quê? Fazer isso para você. Isso só você faz quando tu tem necessidade, como a irmã citou. Entendeu? Isso a gente também explicou em detalhes na escola. E nas outras escolas a gente vai explicar. Quem não acompanhou, porque esse curso é bem antigo. Tem mais de, acho que é 1 ano e pouco, esse curso. E o livro também é um pouco grande, comparado com os outros livros que a gente estuda nas aulas de sexta, não é de sexta, é de domingo, às 8h30 da manhã, e também nas aulas que a gente estuda segunda-feira, às 9 da noite. São livros pequenos e fáceis de entender, só são de outras escolas. E aí a gente não explicou ainda esses assuntos. Domingo a gente está explicando, na verdade. As aulas de domingo às 8h30 da manhã estamos explicando. Nas aulas de segunda-feira a gente vai acabar, inshallah, semana que vem, o capítulo do jejum. Capítulo do jejum, inshallah. Aqui, se a pessoa não tiver família, um amigo, não precisa ser a família da pessoa. Uma mulher, sua amiga, sem problema. Ou como eu falei, pega um copo e joga nessa parte. Esse tayammum só chega nessa ocasião quando a gente vai explicar. Isso que a irmã está falando, quando a pessoa o que não tem capacidade de se levantar, está sozinha, num caso específico. Isso a gente vai explicar com detalhes. Não dá para explicar em geral por quê? Porque às vezes as pessoas podem entender errado e querer fazer qualquer hora. Por isso que isso tem que explicar especificando detalhadamente para a pessoa entender a hora certa de fazer o tayammum. Então, o autor começa falando, claro, que ele tem
condições, tem pilares, tem atributos, ou seja, características, formas de fazer, como a gente explicou. Isso tudo a gente vai explicar, inshallah. Então, ele começa primeiro o autor com o quê? Al-awwal, an-niyya. Pode falar niyya ou niyya. Os dois são corretos de falar. Mushaddada, ou tu pode falar o quê? Niyya, mukhaffafa, que a gente fala na língua árabe. Então, a intenção. Isso aqui é um assunto muito discutido, principalmente na escola. As pessoas que são de outras escolas falam, olha, Al-Hanafiya, eles tomaram como obrigatório a intenção, ou seja, uma condição para se tornar correto o tayammum, a ablução seca, mas no wudu e no banho obrigatório é sunnah. Ou seja, se a pessoa fizer sem a intenção, é válido. E aqui não é válido. Que baita contradição. Tem muitas pessoas, e sábios também, que falaram isso. Por quê? Não entenderam o que eles quiseram dizer com isso. Muitas vezes acontece isso. Pode ser a pessoa um grande sábio numa escola, mas desconhece o que tem na outra escola. Isso é normal, é o ser humano. Não sabe tudo. Por isso que a gente fala, quando as pessoas vão falar, eu sei tudo, eu sou o grande sheik, pode me perguntar. Não existe pessoa que sabe tudo. Teu conhecimento é limitado. Então, a maioria das pessoas que criticaram a escola por causa disso, eles não entenderam o motivo por que a escola tornou isso uma condição. Ou seja, não vai ser válido o tayammum a não ser quando tiver intenção. A gente tem que entender uma coisa. Al-Ahnaf, eles falam para ti, é uma coisa inteligente, não são qualquer pessoas. Como eu sempre falo para vocês, essa escola especificamente tem pessoas fora do normal. É uma escola também que usa muito o que? A lógica. Além, claro, de acordo com o Corão e a Sunna, mas também faz você entender o que mais profundamente. Eles falam que agora a água em si, Deus colocou no Corão que ela é tahur. O que significa isso? Que Deus fez descer do céu água para purificar vós. Ou seja, a água, por natureza, ela purifica. E mesmo que Deus não revelasse no Alcorão que a água purificasse, a gente ia saber que ela purifica. Pela experiência. O ser humano ia descobrir que a água purifica. Serve para purificar. Então, não dá para comparar a água com a terra. A terra, pelo contrário. A terra, quando a gente fala, a terra não purifica. A gente só soube que ela purifica através de Deus o Altíssimo, o Sábio, que Ele revelou no Alcorão. Fatayammamu, ou seja, o verbo no imperativo, ordenando a gente fazer o tayammum quando a gente não encontra água ou nas outras ocasiões. Então isso o que é? Uma revelação de Deus. E não tem um porquê. Como a água a gente sabe, a natureza dela limpa, purifica. Mas a terra não é por natureza que purifica, a não ser que Deus tornou permissível isso. Isso aí no conhecimento de Deus. Deus Altíssimo, que tem a plena sabedoria, sabe que ela purifica. Nós não íamos descobrir isso. Não era possível para a gente descobrir que a terra servia como purificação. Isso é uma das respostas deles, que eles falam sobre a intenção. Outra coisa que eles falam a própria palavra significa intenção. Fatayammamu, tayammum na língua significa intenção. Significa intenção. Então é mais um motivo dela precisar a intenção. E também é uma adoração, um ritual religioso que a gente não tem conhecimento disso. Agora, para nós, se a gente falar para o ser humano que o conhecimento do ser humano é limitado,
Fala para ele, olha, a terra purifica. Vai falar, como assim? Mas Deus, o Altíssimo, com a sua plena sabedoria, mostrou para nós que a terra purifica. Claro que a gente mostrou quando a gente fez a prática do tayammum. Não é a pessoa jogar terra, como algumas pensam. Às vezes querem falar sobre isso, não tem conhecimento, ficam ensinando ainda errado. Pegam terra e começam a passar no corpo. Não é dessa forma. Como a gente explicou, só os vestígios que sobra da terra que a gente passa no corpo. Então isso aqui é tem várias respostas que eles dão, mostrando que não há nenhuma contradição. Pelo contrário, logicamente falando, é correto o que eles falaram, porque a água em si, ela purifica. A pessoa, se não intencionar agora, por exemplo, não intencionou fazer o wudu, mas a água caiu sobre seu corpo, purificou ou não purificou? Purificou a pessoa. Aconteceu a purificação ou não aconteceu? Aconteceu. Ela intencionando ou não intencionando. Mas a terra em si ela purifica, para nós não. Mas Deus facilitou para o ser humano a terra para a purificação, com seu pleno conhecimento, que a gente desconhece. Por isso que esse ritual religioso precisa de intenção para ser correto. Para ser correto. E também tem o dito do profeta, especifica isso. Ele usa a palavra al-ja'al, que significa, na língua árabe, uma coisa que está em uma situação, ir para outra situação. Ou seja, quando ele fala que a terra se tornou para ele um lugar de oração, um lugar de purificação, quer dizer que antes não era. Foi tornada especificamente para ele e para a sua nação. Também isso mostra por que precisa da intenção. Porque precisa da intenção. Outra coisa também, a intenção é no coração. Como aqui a escola fala, não precisa a pessoa pronunciar. Ela intenciona quando ela vai colocar as mãos sobre a terra. Quando ela vai colocar as mãos sobre a terra. Se ela quer intencionar 2 vezes, também não há problema. Por exemplo, intenciono quando eu vou purificar as minhas mãos. Intenciono quando eu vou purificar o meu rosto. Não há problema. E a intenção é no coração. A pessoa intencionar Intenciono tirar a pureza, a impureza maior, a impureza menor. Intenciono fazer o tayammum para orar, para fazer a oração do Maghrib. Também não há problema algum. Todas essas intenções são corretas. O importante é a pessoa saber que precisa da intenção. Ou também tu pode intencionar quando você começa a fazer o tayammum, não na hora de você colocar as mãos sobre a terra. Também é válido. Então esse é a primeira condição. E também essa intenção tem 3 condições. Ela em si tem 3 condições. A primeira condição é a pessoa ser muçulmana. Porque no início do versículo, Ya ayyuhalladhina amanu, Deus começa o versículo falando, ó crentes, que é aqui a nação do profeta Muhammad. Eles que estão sendo chamados. Então, a primeira condição da intenção é a pessoa ser muçulmana, al-Islam. E também a gente sabe que aqui é um hukm, uma sentença que a gente faz para tornar algo permissível para a gente. E na outra vida, isso é nessa vida, e na outra vida serve como recompensa para o crente. A pessoa é recompensada quando ela faz as ordens de Deus, pratica os mandamentos de Deus. A pessoa vai ser recompensada na outra vida. Então,
Isso é uma das explicações que os sábios explicam sobre a niya, porque é a intenção. Agora, segundo, a pessoa ter consciência, razão do que está falando, a intenção. Por exemplo, quando ela pronuncia, por exemplo, eu vou fazer o que? O tayammum. Ela saber que isso é um ritual religioso. Ela saber que isso é um mandamento de Deus. Ela saber que isso é permissível para fazer nessa ocasião. Essa é a segunda condição. E a terceira, a pessoa saber o que ela está intencionando. Estou intencionando a rezar al-Maghrib, ou seja, especificar. Eu estou intencionando tirar a impureza. Ou seja, qualquer coisa que você vai intencionar, mas ter uma coisa que é específica. Não é você, por exemplo, eu intenciono o tayammum, ou seja, me purificar com terra. Não é válida a sua oração. Tem que intencionar essas coisas, ou seja, oração, intencionar a leitura do Alcorão, intencionar, por exemplo, você acabou a menstruação sua, intencionar para você voltar a orar, para tirar a impureza maior ou menor. Tem que especificar dessa forma. Mas em geral, tu falar o tayammum não é válido essa intenção. Isso que são as três condições da intenção. A gente citou a primeira condição das 8, que citou o autor, é niya. Agora, as intenções que a gente já explicou, também o autor explica ela, que é a primeira, você intencionar a purificação, me purificar dessa impureza maior ou menor, ou você intencionar para tornar essa oração permissível, ou a própria oração, não há problema, ou você intencionar alguma coisa da oração, também não há problema, vou intencionar a fazer sujud tilawa, ou seja, quando eu recito o Alcorão, em algumas partes do Alcorão, eu devo o que? Me prostrar. A gente sabe que na escola é o que? Obrigatório a pessoa estar purificada. Eu intencionar isso, também serve o tayammum para essas ocasiões. Ou, por exemplo, a pessoa quer tocar no Alcorão, ler o Alcorão e não encontrou água. Faz o tayammum, pode pegar o Alcorão e ler ele como se ele tivesse feito o wudu ou como ele tivesse feito o banho obrigatório. Ou seja, ele serve para esses dois casos. Alguém tem uma dúvida até agora? Até esse momento alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? No Facebook eu não vejo nenhuma pergunta. Às vezes no Facebook, irmãos e irmãs, pergunta de vocês perguntam, por exemplo, 10 minutos antes de eu falar, alguém tem alguma pergunta, isso aí fica o quê? Fica lá em cima essa pergunta. E eu não consigo ver. Quando eu vou para cima, ele volta para baixo automaticamente. Eu não sei qual que é o problema. Então, quem tiver, pergunta novamente, por favor, até eu conseguir enxergar a pergunta. Então a gente viu que a pessoa que intencionar só o tayammum não deve orar. Ela tem que intencionar com ele o quê? O que ela vai fazer? O que ela vai praticar? Eu fiz o tayammum para orar, tudo bem, correto. Fiz o tayammum para tirar a impureza maior, correto. Fiz o tayammum para tirar a impureza menor, correto. A pessoa pode o quê? Orar. Essa é a primeira a intenção, né? E a primeira também, a condição dos 8. Agora a segunda, para ele ser correto, ou seja, esse tayammum, servir, ser válido, a pessoa fazer para uma coisa que é permissível, ou seja, a gente pode falar uma dificuldade, ou uma adversidade, uma situação, uma ocasião que é permissível fazer o tayammum. Como, por exemplo, não encontrar água. Eu não encontrei água. Então, nesse momento,
se tornou permissível para mim fazer o tayammum. Agora, por exemplo, eu tenho água, mas é para beber. Essa água não é suficiente para mim fazer a ablução, nem que seja uma vez, cada membro. E eu posso sentir sede. E o local que eu estou é difícil conseguir água. Eu uso essa água? Não uso. Eu faço o tayammum. Ou seja, mesmo eu tendo água, mas essa água não é para o quê? Eu não tenho água para ablução, e sim para mim tomar, para me deixar sobreviver. Para minha sobrevivência essa água é, e não é para fazer ablução. Ou também pode ser um caso, tu não tem água, mas tu pode comprar a água. É obrigatório para você comprar a água se você tem condição financeira. Agora você não tem água, está em viagem no seu carro, tu não tem água, mas tu parou num posto de gasolina, vende água. Então você pode o quê? Comprar a água e fazer a sua ablução. Se não tiver, claro, água no banheiro, é claro. Vamos falar se aconteceu isso. Ou seja, você tem que comprar a água. Agora, por exemplo, se a água, agora uma pessoa, vamos falar que tem uma pessoa que é incrédula. Uma pessoa que não gosta da religião de Deus. Um renegador. E ele vende água, esse renegador. Mas ele sabe que tu vai fazer essa adoração para complicar a sua situação. O que ele faz? A água custa R$13, né? Eu vou vender água por 30. R$30 vai vender água. A água que em todos os lugares é entre R$2 e R$3. Ele quer vender por R$30. Para complicar a sua situação. Ou só porque você é muçulmano. Eu compro a água dele, é obrigatório? Não é obrigatório. É obrigatório quando a água é vendida pelo preço que ela é. E também se você tem condições financeiras de comprar ela. Então, aqui mostra que a Sharia, a legislação de Deus Altíssimo, que era a facilidade para a pessoa e não a dificuldade. É uma misericórdia para a pessoa e não um castigo, não dificuldade. Como a gente viu, a pessoa só de encontrar água às vezes pode sofrer um acidente, pode se deparar com ladrões, com animais que podem atacar a ele. Como a gente viu que todas essas ocasiões a pessoa pode fazer o que? O tayammum. Ou o risco de morrer. Se eu utilizar a água, fiz uma operação, corro um risco de morrer, não utilizo a água. Tem várias opiniões, mas as mais corretas são duas. Por que foi descido o tayammum? Isso é importante a pessoa saber. Tem uma opinião que fala que um dos companheiros, ou alguns dos companheiros do profeta Muhammad, que a paz sobre ele, sofreu um corte. E os outros companheiros do profeta falaram para ele, faz a ablução, não tem problema. Ou seja, eram pessoas que não tinham conhecimento. Aquilo precisaria do médico para ver, olha, tu não pode colocar água nesse local. Era na cabeça, ele teve um corte na cabeça dele. Aí ele perguntou para esses outros companheiros do profeta, eu posso fazer a ablução? Ou posso não lavar essa parte? Ele quis dizer, né? Aí eles falaram, não, tu tem que lavar a cabeça. E ele fez a ablução completa e acabou falecendo. Não poderia o quê? Colocar água nessa lesão que ele teve. E aquilo levou ele o quê? À morte. Depois contaram para o profeta a ocasião. O profeta ficou bravo. Falou para eles que Deus combate vocês pelo que vocês fizeram. Isso é uma forma que faz parte da cultura árabe, da língua árabe. Ou seja, o profeta não suplicou contra eles, mas era uma forma que os árabes falavam nessa ocasião. Como tem no português, às vezes a gente não é um xingamento, mas é uma forma de falar quando acontece alguma situação desagradável. Dessa forma. Aqui o que mostra nesse dito primeiro, se a gente vai refletir, tu nunca
falar principalmente sobre a religião ou sobre o corpo humano, sobre a medicina sem conhecimento. Por quê? Você pode levar uma pessoa à morte pela sua ignorância, e você vai ser julgado por isso, como aquele médico que não tem conhecimento e quer lá inventar de fazer uma cirurgia na pessoa, quer ir lá fazer um teste. Tem sempre um fora da casinha, vai ser julgado perante a Deus essa pessoa, e principalmente o líder religioso que não sabe e fala o que não sabe. Ele não sabe a resposta disso, ele não sabe a sentença disso na religião, mas ele vai lá só para não falar para as pessoas que ele não sabe, ele vai lá e faz a fatwa, vai lá e fala, como a gente pode falar, traduzir essa palavra. Fatwa seria como uma sentença legal, uma resposta religiosa legal, mais ou menos isso a tradução. Então, a pessoa, para fazer isso, ela deve ter conhecimento. Esses companheiros não sabiam que nessa situação é permissível a pessoa a não lavar essa parte. Então foi por causa disso que desceu o tayammum. Mas essa não é a opinião mais correta. Essa é segundo Ibrahim an-Nakhai, um grande sábio do primeiro século que morreu no ano 93, mais ou menos, ou antes. Outra, que é a correta, que foi narrado pelo Muslim também e por outros livros, que fala que o profeta, que a paz sobre ele, estava numa batalha contra os incrédulos. Eles atacaram o profeta estava nessa batalha. Depois dessa batalha, a esposa dele, a Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, ela perdeu o seu colar, leped, que é o colar, ela perdeu. E ela parou para procurar, era um colar que era de grande valor para ela, não só o preço, mas que foi recebido pela mãe dela. A mãe dela que deu para ela. Era da mãe dela e foi dado a ela. Então ela tinha um carinho por aquele colar e começou a procurar aquele colar. E o profeta falou para as pessoas esperarem, que ele procuraria o colar com ela. Isso aqui também mostra como que era o profeta, o romantismo, a gente pode falar, do profeta Muhammad, que a paz é sobre ele. Hoje em dia a gente entra em casa, o que acontece? A mulher fala, olha, tu não viu tal coisa que a gente perdeu? O que a gente fala? Não tenho tempo para essas coisas agora, estou ocupado, tenho que fazer tal coisa, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para essas coisas, nem dar bola para a mulher. O profeta, olha a situação que ele estava. As pessoas querendo atacar ele, os companheiros dele, querendo acabar com a religião de Deus, de tudo que é lado, e ele ainda para ir lá procurar o colar com a esposa dele. E nós hoje, com toda essa segurança, com o tempo, se a mulher fala pra gente, olha, tu não viu meu brinco, não sei onde coloquei, quem de nós vai lá, olha minha mulher, aonde você perdeu, onde você acha que está, vai lá e começa a revirar com ela a casa para procurar esse brinco. Ou na rua, deixa esse brinco, amanhã a gente compra outro, depois tu vê, o que tu quer com isso? É dessa forma, infelizmente, que a gente trata as nossas esposas, a não ser aquele que Deus tenha misericórdia, claro, não é todos. Mas olha o caráter do profeta. Isso aí a gente mostra também o romantismo que o profeta tinha, que a paz é sobre ele. Não tinha pessoa mais romântica do que ele com as suas esposas. E isso é uma das várias histórias que tem, a gente pode falar, do romantismo dele com as suas esposas. Então ele começa a procurar com ela e começa a passar as horas. Depois eles acham esse colar e ela fica feliz, mas chegou a hora da oração e as pessoas não têm Tem água. Não tinha água para eles fazerem a ablução, o abdesto. A gente fica pensando agora, esse colar fez atrasar a oração das pessoas.
deixou as pessoas numa condição que é desagradável, sem água. Mas agora a gente vai ver o bem que isso trouxe. Como diz o próprio companheiro do profeta, ele fala uma coisa muito bonita, o Sayyid ibn Hudayr, um grande companheiro do profeta. Ele fala, quando aconteceu isso, foi revelado ao profeta o que? O versículo do Tayammum, Fatayammamu, ou seja, Deus ordenando eles, os muçulmanos, o que? A fazer essa ablução seca, esse abdesto terreno. Deus ordenou, ou seja, vem uma facilidade. Depois de toda aquela situação que as pessoas estavam, as pessoas começaram a reclamar, e agora a gente não tem água, como a gente vai fazer a oração? O profeta não sabia também. Como que ele ia orar sem a purificação, o wudu, a ablução? Como? Deus revela esse versículo para ele. Aí ele fala uma coisa bonita, esse companheiro do profeta. Ele fala para Aisha. Tem duas narrativas. Uma ele fala, Ma akthara barakatkum, ou seja, como é grande as suas bênçãos, as dádivas que Deus concedeu para vós, ou família do Abu Bakr. Ya Ali Abi Bakr, ou seja, ou família do Abu Bakr. Como são grandes as bênçãos que Deus deu para vocês. Em vocês tem facilidade. Sempre quando Deus quer facilitar uma coisa, vocês são o que? O motivo disso. Como foi o motivo ela ter perdido o colar dela, Aisha, e Deus ter revelado esse versículo por causa dela, que ela perdeu o que? O colar dela. E outra coisa ele fala que Deus tenha misericórdia, rahimakillah, ou seja, que Deus tenha misericórdia de você, Aisha, por a facilidade que você trouxe. Não tem coisa que você odeia que Deus, o Altíssimo, não revela uma coisa, o que? Para facilitar para você e para todos os muçulmanos. Então, uma coisa muito bonita. Olha, uma mulher no Islã. Deus, o Altíssimo, por causa de uma mulher, revelou o que? O Tayammum. Essa facilidade que nós, homens, hoje fazemos, principalmente os machistas, é por causa de uma mulher. Pela esposa do profeta. Por ela ter perdido o colar dela. Deus facilitou para a nação inteira. Imagina, mais do que 1.500 anos, ou mais ou menos 1.500 anos, que a gente pratica esse ritual, essa ablução. Quanta facilidade é para nós e para a nação, né, do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. E esse dito foi narrado pelo Al-Bukhari, o Abu Daud e outros livros. É um dito que é autêntico. Então, essa é, como os sábios falam, o principal motivo de ter descido o que? O Tayammum. Deus ter revelado o Tayammum para o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Sinta-se à vontade. Desculpa o horário agora que eu fui ver. Aqui no Face eu não vi nenhuma pergunta. O Zoom também. Sintam-se à vontade. Na próxima aula a gente explica com mais detalhes, inshallah. Isso mostra a fé, né, dela, também uma coisa que a gente faz a gente refletir. Deus não revelou isso também pela fé que ela tinha. O patamar que ela tem perante a Deus, a esposa do profeta, e como o anjo Gabriel avisou o profeta, que é paz sobre ele, ela é a sua esposa no paraíso. Ela é a sua esposa no paraíso. Mostrando, e o profeta fala, pegam dela, Al-Humayrah, que o profeta chama ela, que ela era bem branca. Uma pessoa, quando é bem branca, ela tem o quê? As bochechas vermelhas. Ela tinha dessa forma, tão branca que ela era. O profeta chamava ela de Humayrah, ou seja, ou vermelhinha, ou seja, diminutivo de vermelha. Era um apelido carinhoso que ele chamava ela.
Aqui é mais um romantismo do profeta Muhammad, que a paz é sobre ele. Então, quando ele chamava ela dessa forma, o profeta falou o quê? Para a nação dele: pegam dessa vermelhinha, adquirem dessa vermelhinha a metade da religião de vocês. Imagina o conhecimento que ela tinha. Aqui não é uma opinião de um sheik, de um sábio falando, olha, fulano ali tem muito conhecimento. Que para nós o quê? É uma opinião aceita. Quando, por exemplo, Abu Hanifa fala, ó, o fulano é um grande sábio, a gente aceita. O testemunho dele para nós é uma evidência. Por quê? Pelo lugar que ele tem. Imagina quando o profeta de Deus, que a paz é sobre ele, falando de uma mulher, de uma jovem. Ela era o quê? Jovem, quando ele falou isso. Não tinha mais ou menos, se a gente vai ver a idade dela, mais ou menos uns 17 anos, 18 anos. Uma guria nova. O profeta fala, pegam a metade da religião de vocês dessa vermelhinha. Ou seja, um apelido carinhoso para ela. De tão sábia que ela era no Islã. E hoje vem um desinformado, um desatento, falando que mulher não pode ensinar. Muitas coisas da religião a gente só sabe através dela. Como era o profeta dentro da casa dele, como que eu vou saber? Eu, como companheiro do profeta, vivendo na mesma época do profeta, sendo uma testemunha ocular, como que eu vou saber? Eu estou na casa dele. Ela falava o jeito como que ele fazia a ablução dele. Ela falava pra gente o jeito que ele dormia. Falava pra gente como o jeito que ele orava de noite. Quantos ciclos de orações ele fazia. Tudo isso, como que a gente ficou sabendo? Dela, através dela. Por isso que o profeta tornou ela o quê? Um centro para a gente, para procurar o conhecimento. Os próprios sahaba, quando não sabiam os companheiros do profeta, iam até ela. Ô mãe dos crentes, como é o apelido das esposas do profeta, ô mãe dos crentes, tal assunto, qual que é a sentença na religião? Ela respondia, ensinava a eles. Claro que a gente sabe que tinha um hijab, como a gente explicou, uma barreira entre eles, isso a gente sabe, mas ela o que ensinava? Ela explicava a religião, tanto para as mulheres como para os homens. Muitos dos companheiros do profeta aprendiam com ela, do conhecimento enorme que ela tinha sobre a religião, principalmente na língua árabe, dos poemas árabes. Ela tinha muito conhecimento. Ela até às vezes trazia poemas e poemas, e o profeta ficava escutando aquilo. Um poema enorme, tinha uma narrativa, que ela trouxe um poema que ali de 30 folhas, vamos falar um poema. E o profeta ainda escutou todo o poema e além depois de escutar o poema, começou a falar para ela, você quis dizer tal coisa. Quando você citou tal coisa, ou seja, ele decorou, ele estava prestando atenção no que ela falava. Não é igual hoje, às vezes a mulher da gente chega, ô meu marido, eu quero te contar uma coisa que aconteceu. Tu fala, conta aí. Tenho tempo, vai, fala aí. Ela conta ali, fica coitada, 3, 4 minutos falando. Se pergunta para ele, nem sabe, nem escutou o que ela estava falando. A gente dessa forma, infelizmente. Mas o profeta não ficou acompanhando ela, o que ela falava. Depois que ela acabou, não cortou ela em nenhum momento. Quando ela acabou, começou ainda a comentar aquilo que ela estava falando. Isso mostra a grande misericórdia e por isso que Deus fala que Ele é Rahma. Ele é a pessoa, o muçulmano tem que entender isso. O profeta Muhammad é misericórdia para a humanidade. Não é só para os muçulmanos, para a humanidade. Por isso que você, ó muçulmano, tem que ser Rahma, ou seja, misericórdia para toda criatura que Deus criou. Tanto os animais como os seres humanos. Ser misericórdia e não castigo para as pessoas. Alguém ficou com uma dúvida? A irmã falou qual a esposa que ele chamava assim? A Aisha, que é a esposa dele. Ela narra muitos ditos sobre ele. Vocês sempre vão encontrar o nome dela. E ela relatou tal coisa. A Aisha relatou tal coisa. Isso vocês sempre vão achar nos livros dos ditos do profeta, que a paz deu sobre ele. Ela é uma das melhores mulheres que Deus criou também, como tem em vários ditos que mostram isso. E imagina ela só de ser esposa do profeta no paraíso.
Só não gosta dela, só quem fala dela é todo hipócrita e incrédulo. Quem fala da mãe dos crentes ou acusa ela de algo, ou é hipócrita ou é incrédulo. Uma dessas duas coisas, não tem terceira. Então, é uma mulher que Deus escolheu para ser esposa do profeta. É uma mulher que Deus escolheu para ser esposa dele no paraíso. Quando o anjo Gabriel fala que ela é esposa do paraíso, quer dizer o quê? Que ela é uma das habitantes do paraíso. Quando o profeta fala para a gente tomar conhecimento com ela, o profeta quer dizer o quê? Que ela é confiável. Isso é um milagre também do profeta, que ela vai morrer como crente, que ela é uma pessoa honesta, leal, sincera com Deus o Altíssimo e com seu mensageiro. Então tudo isso a gente tira desses ditos, né? Se a gente vai explicar cada dito. A irmã perguntou uma pergunta, porque os irmãos xiitas não gostam dela. Isso aí, como eu falei para vocês, quem xinga as esposas do profeta ou fala alguma coisa sem conhecimento é desviado, ou é hipócrita, ou é incrédulo. É uma dessas três coisas para a pessoa falar sobre a esposa do profeta. Quando você quer falar sobre alguém e você não tem como falar sobre essa pessoa, o que tu faz? Tu vai para os filhos dele, tu vai para a mulher dele. Agora, quando tu fala da esposa de alguém, você está falando o quê? Da própria pessoa. Você quer a pessoa, mas você não tem como falar daquela pessoa, porque a gente sabe o porquê tu não pode falar daquela pessoa. Mas você fala o quê? Da esposa, do filho. O filho dele é um desviado. Olha, aquele cara lá é virtuoso, mas olha lá, os filhos dele não rezam. As filhas dele não usam lenço. A pessoa está atingindo quem, na verdade? Está atingindo o pai dessas pessoas, dos filhos. Claro, na sociedade, é claro. Estou falando, cada um arca com seus pecados, isso eu sei. Mas estou falando na sociedade. Quem que vai ser mal visto? Esse pai. Está falando aí sobre lenço e não conseguiu educar a filha a usar lenço. Não é verdade? É um pensamento errado? É. Mas é assim que o ser humano entende, infelizmente. Então, a crítica é para quem? Para o próprio pai, que às vezes não tem culpa nenhuma. Ensinou a família tal coisa. Então, a pessoa, quando está falando, na verdade, ela quer quem? Que é o responsável pela família. E como a gente sabe, Deus o Altíssimo elogiou elas, tanto no Corão como na Sunna. Não só a Aisha, todas as esposas do profeta, como puras, crentes, devotas a Deus. Por isso que Deus escolheu elas. Até o anjo Gabriel fala em outro dito, Deus escolheu ela para você casar. Não é? O outro dito é do paraíso, que ela será a esposa dele no paraíso. Mas tem outro dito que o casamento do profeta Muhammad é uma revelação de Deus com Aisha. Não é um casamento que ele quer. Ou seja, eu achei ela bonita, eu achei ela atraente, uma pessoa inteligente, honesta, de uma família boa, me interessei por ela, quero casar. Não, uma revelação de Deus para ele casar com ela. Como está o dito no Muslim. Ele até sonhou com isso. E a gente sabe que os profetas sonham, os sonhos dos profetas é uma realidade, não é que nem a gente. O que eles sonham acontece. É uma realidade, como Abraão sonhou em sacrificar o seu filho primogênito, que era o profeta Ismael, que apareceu sobre ele, e aquilo que aconteceu. Aquilo aconteceu. E vários outros exemplos que tem dos sonhos dos profetas de Deus, que a paz de Deus esteja sobre eles. Alguém tem alguma dúvida? Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento, e faça a gente morrer muçulmanos, e faça a gente misericórdia para as pessoas, e não faça da gente castigo para as pessoas, e guie nós a senda reta, e guie todas as pessoas a senda reta, ao caminho de Deus, e facilite para nós a entrada no paraíso, em paz,
os profetas, os mensageiros, os verídicos, as pessoas virtuosas, e que Deus, o Altíssimo, afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo, e guie todas as pessoas à mensagem, ao caminho de Deus. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E me desculpem por não ter avisado sobre a aula. E que Deus abençoe a todos. Inshallah, até a próxima aula, inshallah, semana que vem.